Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula, cujo tema é a filosofia como disciplina escolar, história, políticas e práticas formativas. Meu nome é Adriana Matar Mamari e sou professora do curso de filosofia da UFSCar, além de atuar em outros cursos da educação à distância, também na UFSCar. Minha formação é em licenciatura e bacharelado em filosofia e mestrado e doutorado na área de ética e filosofia política pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris X, na França. Nos últimos anos, tenho me dedicado à formação de professores de filosofia, atuando nas áreas de metodologia e prática de ensino de filosofia. Essa aula ela tem como objetivo toda essa retomada da disciplina de filosofia ao longo da história brasileira, os diversos momentos em que a disciplina de filosofia esteve presente num dado momento e foi retirada num outro momento histórico. Então nós vamos observar que a disciplina de filosofia ela foi, através da história brasileira, uma disciplina que teve uma característica muito instável no currículo escolar, né? Então, a filosofia no Brasil volta à cena com sua reintrodução nos currículos escolares, uma vez que havia sido suprimida durante o período da ditadura militar, através da Lei 5692 de 1971. Um breve histórico da filosofia como disciplina escolar evidencia as muitas ocasiões em que ela esteve presente para depois ser retirada dos currículos. Antes de tratarmos propriamente da especificidade deste campo de estudos, consideramos pertinente fazer uma rápida digressão sobre as continuidades e rupturas que acompanham a filosofia nos currículos escolares brasileiros. Sabemos que a nossa história tem particularidades, a história brasileira. Ainda que tenhamos aspectos comuns a outros países vizinhos, o caso, por exemplo, da Argentina ou do Uruguai, no que diz respeito ao ensino de filosofia, se a gente pensar nesse sentido. Para um posicionamento adequado frente ao momento em que nos encontramos, qual que é esse momento que a gente se encontra agora? É o momento da volta da disciplina de filosofia nas escolas em caráter obrigatório. Nesse momento é importante termos clareza da complexidade que o assunto assume. E os eventos históricos, os acontecimentos que acompanharam essa questão do ensino de filosofia ao longo da nossa história, vão indicar essas sucessivas introduções e retiradas da disciplina nos currículos escolares. Faremos, portanto, preliminarmente, uma breve exposição histórica, retomando mais adiante, no contexto apropriado, o que seria para nós desafios que envolvem a especificidade do ensino filosófico nas escolas da educação básica. Muita gente não sabe, mas a filosofia foi inserida nos currículos das escolas brasileiras no século XVII, precisamente no ano de 1663, ou seja, muito tempo atrás. Nesse momento foi criada a primeira escola de ensino secundário pela Companhia de Jesus em Salvador, Bahia. Trata-se, nesse caso, de um ensino de caráter confessional, doutrinário. E ele era transmitido por meio de uma espécie de cartilha que se chamava Ratio Studiorum. Essa cartilha era rigorosamente seguida, implementada pelos jesuítas, né, ou por todo o corpo que trabalhava nessas instituições jesuíticas. Então, salvo algumas pequenas modificações, a filosofia assim concebida perdurou até o século XIX, precisamente o final do século XIX, no contexto do surgimento da República. No final desse século, com a República, a filosofia é retirada. Para os republicanos, a filosofia não tinha sentido de existir e, em seu lugar, deveria ser colocado disciplinas e conteúdos de caráter científico. Logo após essa retirada, ela foi novamente incluída em 1901. Entretanto, permaneceu por um curto período. Ela é retirada em 1911. Mas em 1915, ela retorna como disciplina optativa e em 1925, em caráter obrigatório.
Em 1932 e 1942, essas duas datas envolvem momentos de reformas educacionais, a filosofia foi mantida, mas nesse momento ela é concebida basicamente como sendo responsável por conteúdos de lógica e de história da filosofia, onde se transmitia esse tipo de conhecimento por meio de manuais. Então, é um tipo de ensinamento filosófico que a gente diria enciclopédico. Como já foi dito anteriormente, em 1971, aliás, eu comecei dizendo isso, sob ditadura militar, ela foi novamente retirada. E, nesse momento, ela cede lugar para disciplinas de caráter patriótico e doutrinário, disciplinas intituladas Organização Social e Política do Brasil, SPB, Educação Moral e Cívica, EMC, e Educação para o Trabalho, EPT, que pessoas um pouco de mais idade vão se lembrar. Essa substituição deu-se em razão da caracterização que fazia o regime totalitário, o regime militar, que vigente então durante esse período. O que o regime entendia como sendo o caráter do ensino de filosofia? Ao ensinar filosofia, pensava-se que havia aí a transmissão de uma formação crítica e conteúdos subversivos, transgressores. O que seria, portanto, intolerável para aquele momento político que que o Brasil estava atravessando. Porque com esse tipo de formação, os jovens poderiam muito bem passar a contestar a ordem política vigente. Embora a redemocratização brasileira transcorresse lentamente, as lutas sociais avançavam mais rapidamente. É o caso do movimento das mulheres, da luta pela anistia aos presos políticos, dos negros, das nações indígenas, dos homossexuais, dos sem-terra, além de vários outros movimentos sociais. E é justamente nesse contexto dos movimentos sociais dos mais variados tipos que a luta pela volta do ensino de filosofia aparece. Bom, então a disciplina de filosofia retirada das escolas durante o período militar, a partir então de 71, esse processo dura até 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94/96, porque é uma lei de 1996, pela primeira vez faz alusão direta aos conhecimentos de filosofia. Esse texto da LDB indicava, né, que os estudantes, ao final do ensino médio, deveriam, e eu cito a lei, abre aspas, dominar os conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Fecha aspas. Então, essa é uma citação literal da lei, que mostra que tanto a referência à disciplina de filosofia quanto à disciplina de sociologia aparecem aí nesse contexto de 1996. Nos anos de 1998 e 1999, momentos em que são publicados os parâmetros curriculares nacionais, 1998, o que diz respeito ao ensino fundamental, 1999, o que diz respeito ao ensino médio, a filosofia também volta a ser citada. Ela é mencionada nesse momento como tendo aí, quer dizer, ela passa a ter uma especificação, ela é muito mais, digamos assim, o que se entende por filosofia passa a ser explicitado. E aí a gente pode encontrar nesses textos a alusão de que a natureza dos estudos filosóficos é uma natureza transversal, com ênfase nas áreas de ética e cidadania e figurando no âmbito daquilo que é colocado assim numa categoria, não é, nomeado como ciências humanas e suas tecnologias. Então a filosofia se insere nesse domínio aí de conhecimento. Bom, o caráter transversal de determinados temas que compõem os conhecimentos filosóficos acabaram, por fim, sendo aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, em 1998. A resolução SEB-CNE, número 3/98.
esses temas transversais típicos da filosofia passaram a constituir as bases normativas para o que se fazia, o que se passou a fazer com a filosofia nas escolas, como se entendeu, então, essa implantação da filosofia nas escolas. Essa compreensão, vejam bem, embora ela não exclua o ensino disciplinar de filosofia nas escolas, ela também não o obriga, né? A referência explícita continha a exigência de conhecimentos filosóficos compreendidos transversalmente, o que na prática implicava que os professores de outras disciplinas do ensino médio e fundamental pudessem ensinar tais conteúdos. A figura do professor com formação em filosofia e a implantação da disciplina dotada de um campo epistemológico específico não eram exigências que estavam nessas formulações, tanto na LDB de 96 quanto nesses parâmetros curriculares nacionais de 98 e 99. A filosofia como disciplina específica dos currículos do ensino médio no Brasil foi aprovada apenas recentemente. Nesse caso, a gente está se referindo à Lei 11.684, que foi assinada pela Presidência da República em junho de 2008, bem recentemente, né? Essa lei tem como base o parecer número 38/2006, que tramitou no Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, e foi aprovado por unanimidade em 7 de junho de 2006. Este parecer, de autoria do sociólogo César Caligari, interpretou o texto legal anteriormente vigente e sugeriu a modificação do contexto legal anterior, onde se via expressamente o reconhecimento da importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia, mas como eu expus anteriormente, embora reconhecesse a importância da filosofia e da sociologia no que se considerava a formação de cidadãos, remetia esses estudos para a transversalidade, ou seja, qualquer professor poderia ensinar filosofia através de temas filosóficos, professor de biologia, qualquer professor de ciências, enfim, professor de física, professor de português também, qualquer domínio de qualquer disciplina que tivesse presente no ensino médio poderia trabalhar um tema filosófico, porque a filosofia ela não teria em 96 esse caráter de uma presença como disciplina, né? Como disciplina obrigatória. Então, esse parecer do César Caligari, ele, na verdade, o que ele fazia era modificar, né, ou retomar esse contexto legal anterior, sugerindo aí uma modificação, né? Modificação diante do que era considerado, essa transversalidade, né, era considerada como assim responsável por remeter a filosofia num contexto difuso e impreciso, né? Porque ela não estava recebendo um tratamento disciplinar e contextualizado. A implantação definitiva da disciplina de filosofia, no entanto, depois da aprovação, né, dessa aprovação recente de 2008, ela está sob responsabilidade dos governos estaduais e dos respectivos conselhos estaduais de educação, padecendo ainda de algumas dificuldades por causa disso. As dificuldades que eu citaria, contratação de professores com formação específica na área, por exemplo, né? Essa eu diria, a maior dificuldade que a gente tem. Porque isso nos remeteria à abertura de concursos públicos também, né? Além dessa dificuldade, há outras, mas essa, sem dúvida, é a que mais a gente pode observar. Os períodos que marcaram a discussão, aprovação e homologação pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica e Ministério de Educação em Brasília, contaram, nessa ocasião, a partir então de 2006, sobretudo no ano de 2006, com representantes de estudantes, instituições de ensino, pesquisadores, professores, que estiveram mobilizados para que tal medida viesse a ser definitivamente implementada em âmbito nacional. Na verdade, essa mobilização começa quando, a partir da lei de 71, a 5692, quando a filosofia é retirada. Então, como eu disse
quando eu expunha a questão daquilo que foram os movimentos sociais contrários à supressão das liberdades durante o período militar. O movimento pela volta da filosofia, ele aparece, então, ele vai se constituindo um pouco até lentamente no interior, desde a época da ditadura, no interior de todas essas décadas aí, né? A gente chega no final dos anos 90, com um movimento mais fortalecido. Vale dizer que em 2006 nós tínhamos 19 estados da federação que já tinham filosofia nas escolas. Toda essa mobilização foi ocasionada em razão de, antes disso, haver, no âmbito nacional, um contexto legal que reconhecia a importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia como necessários ao exercício da cidadania. Essa situação levou ao aparecimento de uma oposição que se expressava dos mais variados modos, todos convergindo no aspecto da defesa do retorno da filosofia como disciplina e não remetida a um viés de interdisciplinaridade e contextualização, em que o campo epistemológico e a exigência efetiva deste tipo de conhecimento não estivessem assegurados nos currículos escolares. Recaía sobre a sociologia o mesmo problema que a filosofia atravessava. E como reação, várias frentes de mobilização foram articuladas que envolveram as duas disciplinas, filosofia e sociologia. Existiram projetos de lei, políticas públicas traçadas nos sistemas estaduais de ensino e nos legislativos, além de uma série de atividades que valorizassem a formação filosófica no âmbito da sociedade civil. Por fim, nesse contexto também surgem os fóruns regionais de filosofia e ensino. Toda essa mobilização que a gente pôde observar no final dos anos 90 foi ocasionada em razão de, antes disso, haver, no âmbito nacional, um contexto legal que reconhecia a importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia, o que a gente viu lá na LDB de 96, reconhecia esses estudos de filosofia e sociologia como necessários à formação da cidadania, mas os remetia àquela condição de difusa, né, de serem tratados como temas transversais e não como disciplinas. Essa situação levou ao aparecimento de uma oposição, né, uma oposição dentro das universidades, dentro das escolas, no interior das sociedades como um todo, que se organizava nos municípios e nos estados, que ia modificando esse contexto legal em cada um desses estados e municípios, sobretudo estado, aí, porque ficava sob responsabilidade dos conselhos estaduais de educação, decidir também se a filosofia, indicar se a filosofia poderia ou não ser implantada, né, nas escolas, e aí a gente tem esses contextos que vão se constituindo como essa oposição ao que nós tínhamos a partir da LDB de 96. E essa oposição, o que ela desejava? Ela desejava o retorno da disciplina em caráter obrigatório, né? Que se reconhecesse, portanto, que a filosofia tem uma especificidade, um campo epistemológico que justificaria que ela tivesse esse caráter disciplinar, como qualquer outra disciplina que compõe aí, no caso do ensino médio, né, que compõe a formação do estudante no ensino médio. Num contexto mais recente de reformulações curriculares, mesmo os cursos de licenciatura em filosofia não apresentaram efetivos interesses em se orientarem para um compromisso com a formação de professores. A partir de 2002, os cursos universitários de licenciatura em filosofia, eles tiveram que ser reformulados. Os projetos políticos pedagógicos desses cursos foram reformulados. E nesse contexto, a gente pôde observar que havia um desinteresse por parte dos professores universitários na questão do ensino de filosofia na educação básica, tanto em relação ao ensino, quanto em relação também às políticas públicas voltadas a esse tipo de questão. Mais do que nunca, a organização aí desses grupos interessados na volta do ensino de filosofia se fez importante, porque o momento político era mais promissor à medida que a gente estava aí num processo de redemocratização do país
e a questão da formação de cidadãos esclarecidos, reflexivos, críticos, isso se tornou uma questão importante. Mais do que nunca, a organização dos fóruns de filosofia e ensino por todo o país se faz necessária para que os cursos superiores possam fazer frente àquilo que toda a sociedade espera das escolas. Professores capacitados a conduzir com eficácia o processo de constituição do pensamento filosófico, cujo valor está expressamente justificado no parecer do CNE, SEB número 38/2006. Está expresso nessa citação que eu destaco aqui agora. Então, a gente vai encontrar lá no parecer. Preliminarmente, reitera-se a importância e o valor da filosofia e da sociologia para um processo educacional consistente e de qualidade na formação humanística de jovens que se deseja sejam cidadãos éticos, críticos, sujeitos e protagonistas. Esta relevância é reconhecida não só pela argumentação dos proponentes, como por pesquisadores e educadores em geral, inclusive não filósofos ou não sociólogos. Todos aqueles que abraçam a formação superior em filosofia, até os dias de hoje, sabem do abismo que tradicionalmente tem separado a educação básica do ensino superior. Alguns jovens universitários chegam a ser desestimulados a seguir a carreira de professores na educação básica. Então, isto que precisaria, assim, ser urgentemente repensado nas universidades. Porque essa é, infelizmente, a realidade de muitos cursos superiores do país e o nosso maior desafio. A partir do regime militar, a filosofia ela é retirada e através da Lei 5692 de 1971, porque a disciplina, os estudos de filosofia são entendidos como estudos que podem levar a que haja aí, por parte daqueles alunos, uma contestação à ordem política vigente, quer dizer que os conteúdos filosóficos são transgressores, são subversivos, né? Então a filosofia e todo o conteúdo crítico que pode ser transmitido com ela, ou pelo menos a atitude, uma atitude questionadora, que sem dúvida a filosofia, ao menos a atitude, nem tanto por conteúdos, mas ao menos a atitude de quem estuda a filosofia é uma atitude questionadora, e isso seria, assim, uma ameaça para um regime totalitário. Então ela é retirada em função dessa caracterização, que a filosofia pode ser uma ameaça àquela estrutura totalitária política que estava em vigor nesse período. Nós sabemos que toda essa formação, uma formação científica, uma formação acadêmica muito rigorosa, muito pontual, muito restrita a um objeto recortado de conhecimento, que aquele pesquisador mergulha naquilo e passa vários anos da sua vida estudando isso, a gente sabe a implicação desse tipo de atitude, que é aquela situação daquele indivíduo se descolar daquele contexto que ele está inserido. No caso da filosofia, a gente vem assistindo isso, né, ao longo dos anos, é isso que a gente vê acontecendo. Bom, quando a gente tem o filósofo voltando às escolas, à educação básica e se dirigindo a toda uma realidade de uma faixa etária, um público jovem, um público de crianças e jovens, ele tem esse desafio, que é a questão da diferença aí em relação ao momento da vida, uma fase cultural, cognitiva diferente que ele está atravessando, e tem também que se voltar a uma questão de um público que está inserido na sociedade, que está sofrendo contradições, que tem aí as suas influências midiáticas, que está sob também uma certa tutela da indústria cultural, né? Assim, falando disso amplamente, assim, usando essa noção de indústria cultural no sentido de que são aí esses alvos que são o objetivo mais privilegiados da questão da indústria de consumo de bens culturais e tudo. Então,
o professor vai ter que ouvi-los, né? Eu acho que aí é uma questão de estar dialogando com esses grupos e de estar também se modificando valores, repensar a sua própria, aquilo que foi a sua própria formação e, no final das contas, a visão de mundo. É uma relação em que, sem dúvida, ambas as partes estão aí reciprocamente se modificando. Bom, a filosofia, esse eu diria que seria o nosso segundo desafio, né? Então, qual é o desafio hoje que a gente tem para dar conta da obrigatoriedade da disciplina de filosofia nas escolas? O primeiro é a formação, como eu já disse, né, a formação docente, né, para o ensino médio. Isso a gente não está preparado para fazer ainda e está se preparando no momento que a gente tem que, ao mesmo tempo, dar conta de já uma demanda imediata, a gente também tem que preparar, quer dizer, então é uma coisa, essa é uma dificuldade muito grande. Esse é o primeiro desafio, eu já coloquei. O segundo desafio é, assim, acerca do que a gente entende por filosofia, né? A gente viu, durante essa exposição histórica, que a filosofia ela esteve presente de modo muito diverso. Quando se tratou, por exemplo, no início ali no processo de colonização, no início da colonização, com a Companhia de Jesus, quando ela se implanta numa escola da Bahia, né? Ela, então, o que é a filosofia naquela ocasião? A filosofia era, assim, o que a gente encontrava num manual, numa cartilha que chamava Ratio Studiorum, que todos os professores tinham que seguir. Então, ela era reduzida, né, a certas noções sem dúvida que estavam aí reforçando os dogmas da igreja, né? Evidentemente, você não poderia entender por filosofia algo que não fosse previsto ali na Ratio Studiorum, que fosse exatamente o que a história da filosofia vai mostrar para a gente. Porque a filosofia tem uma história, é uma história que começa ali com os gregos no século VII a.C., né? Então, o que é a filosofia? A filosofia não é uma filosofia, a filosofia é uma área de conhecimento que você teria várias filosofias, distintas, opostas, antagônicas, muitas vezes antagônicas entre si e muitas vezes não, né? Você tem filiações, você tem oposições na história da filosofia. Sem dúvida, a gente não poderia falar em uma filosofia, a gente deveria falar numa diversidade de filosofias. Então, estudar filosofia é estudar essa diversidade. Estudar filosofia é tolerar a diferença que existe na própria história da filosofia, né? E ao ensinar a filosofia exatamente como é a filosofia, ou seja, ao ensinar a filosofia nesse contexto da diversidade, a gente, então, também está formando indivíduos tolerantes, porque eles têm que tolerar, assim, tem que supor que por mais que você tenha a sua preferência desse ou daquele filósofo, desse ou daquele tema na filosofia, você acaba, ao estudar filosofia, aprendendo a tolerar, né? Você desenvolve aí essa condição de tolerância àquilo que é o diferente, aquilo que vem a afirmar coisas que você discorda, enfim, mas você estuda porque ali você respeita, né? Houve toda uma argumentação profunda, um pensamento reflexivo, aquele que conseguiu ir ao fundo de um problema, né? E com isso você respeitaria digamos, essa posição desse filósofo, que consegue argumenta com precisão, com rigor, né? Às vezes também num outro estilo, num estilo ensaístico, ou nos aforismos, como faz o Nietzsche, mas aí você respeita essa diversidade de pontos de vista, concordando ou não concordando. Então, a filosofia aí sem dúvida, para nós é um desafio, porque o que está acontecendo é que pessoas que não estudaram filosofia têm uma concepção pessoal do que vem a ser filosofia, são formados em outras áreas, e vão para as escolas, porque não tem professor formado especificamente na área, e vão fazer o que eles entendem por filosofia. E aí, esse é um risco, esse é um desafio, é um risco, é um problema que a gente corre que, sem dúvida, é da maior gravidade. Porque o que você pode ter com isso é uma distorção daquilo que a gente vai encontrar no Pitágoras, que cunhou a palavra filosofia, por exemplo. Não é quando ele diz o que é filosofia, que é o amante da sabedoria em grego, o amor pela sabedoria, que é esse sentimento que nós teríamos que ter. Então, é aquela atitude em que você não toma partido. Inclusive, o Pitágoras, quando pensa nesse nome, ele compara com aquele sujeito que vai assistir a uma partida em que ele não é nem um torcedor de A ou de B, ele não é nem aquele que faz apostas porque vai ganhar dinheiro se A ou B está
vai, no final das contas, vencer, mas ele é aquele que vê aquele jogo, vê as técnicas, vê o modo de fazer, ele contempla aquilo que vem a ser uma boa exibição, ou ele critica, quer dizer, aquele que está conseguindo se distanciar daquilo que ele está vendo, né, daquilo que ele está buscando conhecer, daquilo que ele está buscando entender, ele se distancia para poder fazer daí uma visão, constituir uma posição, né? E aí nós teríamos essa diferença da filosofia em relação às outras áreas, né? Uma atitude contemplativa que a gente tem diante aí daquilo que é o conhecimento, né? Bom, isso nos remete a pensar que exercer a filosofia é assumir uma atitude que eu diria atitude filosofante, né? A filosofia, ela não tem verdades, a não ser que a gente tenha essa ou aquela preferência, mas ela é, antes de tudo, estudar a filosofia, gostar de filosofia, é você assumir para si uma atitude ao longo da sua vida, uma atitude filosófica. E aí, enfim, qualquer um de qualquer área pode vir a ter, não é privilégio nenhum de quem estuda ou é formado em filosofia. Mas o que pode acontecer é que aquele professor que vai à escola, ele pode destruir a atitude filosófica do aluno, se ele não promove no aluno aquilo que é a sua curiosidade, o seu estímulo por aprender, por aprimorar o seu conhecimento. E ele faz o contrário, ele dá respostas prontas, ele segue esse autor, esse pensamento, privilegia um pensamento em relação aos outros, e o aluno vai achar que filosofia é algo doutrinário, ele vai se prender a determinadas ideias como se isso fosse filosófico. Então esse é um grande desafio que nós temos, é de assegurar que a filosofia retome a sua própria natureza, que é uma natureza diversa, plural, e que constitui esse universo da mais ampla da possibilidade de tolerância entre as ideias. O próprio conceito de cidadão, de cidadania, é um conceito que está preso a uma determinada teoria, uma determinada tradição, né? Falar de cidadão não é falar de algo neutro. Sem dúvida, quem acredita em cidadão é alguém aí que se vincula a uma certa tradição, nós poderíamos dizer uma tradição da ilustração, do iluminismo, por exemplo, da modernidade, né? Na pós-modernidade, o conceito de cidadania foi também criticado. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns professores de filosofia das universidades, alguns especialistas, eles são contrários a esse aspecto da legislação, que vincula estudar filosofia com formar cidadãos. Quer dizer, como é... E esse conceito de cidadania, né? Ele traz consigo também já uma certa concepção prévia. Isso é antifilosófico, porque você está aprisionando a filosofia num certo modelo, né? Tem gente que nem acredita na possibilidade de formação de cidadãos, né? Os cínicos, os niilistas, enfim. Então você tem essa pluralidade nas filosofias. E se a gente vai buscar precisão, e esses professores de filosofia ali tentando ser mais precisos com a coisa, acabam não gostando muito desse vínculo, dessa dependência, como se a filosofia tivesse aí, assim, tivesse sendo instrumentalizada, né? Bom, mas aí eu diria o seguinte, que se a gente tiver também uma tolerância para entender que o caso da lei não é um debate teórico, não é um estudo que a gente está fazendo sobre isso, se a gente entender cidadania num contexto absolutamente bem amplo, se entender que aí não é evidentemente só a filosofia, mas todas as disciplinas, se a gente entender que toda a formação na educação básica tem que estar voltada aí a esse novo quadro, esse novo cenário da sociedade brasileira, que é um cenário das instituições democráticas, assim, se consolidando e desse exercício, né, individual, dessa participação das pessoas nessa vida social, então eu acho que dá para aceitar que a filosofia seja também vinculada a essa noção de cidadania, né? Mas, sem dúvida, a gente vê que tem esse tipo de resistência, a gente vai enfrentar uma oposição desse tipo por parte de alguns colegas que dirão a filosofia não pode ser tutelada por essa ou por aquela concepção que venha de uma ideologia ou de uma teoria política, qualquer que seja, né? Bom, mas aí nós temos também o seguinte problema, nós temos o problema
daqueles que rejeitam a volta do ensino de filosofia. A gente sabe que no contexto do governo anterior a esse que nós temos agora, uma indicação de que a filosofia e a sociologia tinham lá sua importância, mas elas não tinham aquele estatuto de disciplina. E por que se falava isso? O que se dizia é que a gente tem o problema da quantidade de pessoas formadas, né? Inclusive, falava-se que se a gente fosse obrigar muitas pessoas oriundas da igreja, que tinham formação filosófica, que tinham uma formação clerical, poderiam estar assumindo essas aulas, o que seria também algo que a gente tem que evitar para não virar uma distorção, né? A filosofia não se tornar doutrinária. Então esse era um argumento, né? De que a gente teria o problema de quantidade de pessoas formadas em filosofia de uma forma laica, leiga, nas universidades públicas, enfim. E aí vale lembrar que no país a gente tem 3 tipos de formação em filosofia, né? A gente tem cursos de filosofia que são seminarísticos, são cursos que formam quadros das igrejas, da Igreja Católica, de algumas igrejas protestantes tradicionais, e que antecedem aquela condição da liderança clerical, né? Então, faz primeiro filosofia, para depois fazer teologia e para ser um quadro dessa ou daquela igreja, da ordem religiosa. Então, existem cursos dessa natureza, preparatórios para você se tornar um quadro dessa ou daquela igreja. Também existem cursos de filosofia que formam pesquisadores, são os cursos de bacharelado. E agora, a gente está vendo, bom, já existia, mas agora muitos cursos estão se remodelando por causa da obrigatoriedade, os cursos de licenciatura, né? Esses cursos são os cursos que formam professores. De acordo com a nova legislação de 2002, todos esses cursos tiveram que ser remodelados para atender a uma exigência de formação prática, em termos de uma carga horária bastante expressiva. São 800 horas de prática de ensino e de estágio supervisionado que essas grades curriculares de licenciatura têm que integrar, né? Então, nós temos esses 3 tipos de cursos de filosofia no Brasil. Então, é muito complicada essa discussão, porque quem está habilitado a dar aula de filosofia, quem sai de um curso de licenciatura, mas nem sempre é assim, né? E aí isso tem servido para o argumento de dizer, então a filosofia não tem que estar na escola, para não colocar pessoas que não tiveram formação específica para professor de filosofia. Mas isso é um argumento que não serve como justificativa, porque senão a gente nunca vai ter o contexto da filosofia nas escolas, né? E a gente então teria que passar, a gente está passando por uma fase com essas dificuldades, e um curso como esse que vai ser aí feito de especialização nessa área de ensino de filosofia é um curso para justamente a gente poder dirimir todas essas dificuldades e preencher lacunas, né? Então é muito bem-vindo um curso desse. E com isso eu me despeço de vocês e agradeço a atenção. É isso. Muito obrigada. Caros alunos, bem-vindos ao núcleo temático do ensino de Lógica, Ontologia e Filosofia da Linguagem. Meu nome é Silvia Faustino, eu sou professora da graduação e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia e trabalho na linha de Filosofia da Linguagem. Minha aula tentará atingir simultaneamente 2 objetivos. De um lado, farei a exposição de 4 concepções que marcaram a história do pensamento filosófico sobre a linguagem. A concepção de Platão e de Aristóteles, a concepção da chamada lógica de Port-Royal, a concepção do primeiro Wittgenstein e a concepção do segundo Wittgenstein. Com isso, recobriremos um período grego, o período moderno e 2 períodos contemporâneos. De outro lado, eu tentarei, no decorrer dessa exposição, elucidar a distinção entre os fundamentos ontológicos, psicológicos
e antropológicos ou ainda pragmáticos da linguagem. Vocês verão que a cada um desses grandes períodos podemos identificar a presença e a força destes fundamentos. A filosofia da linguagem é uma disciplina filosófica de muito destaque nos tempos atuais, mas as suas raízes históricas remontam ao pensamento antigo de Platão e de Aristóteles. Ambos esses filósofos pensaram e investigaram a linguagem no âmbito das relações entre a lógica e a ontologia, num contexto em que procuravam defender contra os sofistas a existência do ser verdadeiro e a busca do ser verdadeiro como a verdadeira finalidade da filosofia. Motivados pela polêmica contra os sofistas, tanto Platão quanto Aristóteles, quando investigam a lógica da linguagem, se ocupam, sobretudo, de um tipo específico de discurso, o discurso que enuncia o ser, ou a realidade. A razão é muito simples, apenas esse tipo de discurso, ou seja, o discurso que enuncia o ser, pode ser considerado como verdadeiro ou como falso. Dizer o ser implica afirmar ou negar algo de algo. Eu digo de Sócrates que ele é filósofo. Eu digo de Sócrates que ele não é músico. Como explica Aristóteles em seu Tratado da Interpretação, uma afirmação é uma proposição que diz algo de algo, enquanto uma negação é uma proposição que nega algo de algo. A proposição, por exemplo, Crátilo anda, diz de um determinado homem, Crátilo, que ele realiza uma determinada ação, anda. Ora, nem a palavra Crátilo, nem a palavra anda, sozinhas, afirmam ou negam alguma coisa. Isso significa que, para haver uma proposição, uma enunciação sobre o ser, é preciso haver um entrelaçamento entre um nome e um verbo. Para haver um discurso enunciativo, é preciso que os termos nome e verbo se articulem, e essa articulação consistirá na representação de um sentido proposicional. O sentido do discurso está, portanto, nesse entrelaçamento dos termos, e o entrelaçamento dos termos consistirá na descrição de um entrelaçamento possível dos entes na realidade. Quando dizemos Crátilo anda, afirmamos o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação. Quando dizemos Crátilo não anda, negamos o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação. Ora, o indivíduo e a ação podem existir unidos ou separados na realidade. Isso indica que quando enunciamos, nós já fazemos uma escolha. Nós escolhemos, seja pela afirmação, seja pela negação do entrelaçamento. E assim, nós determinamos um modo de representação ou de descrição da realidade. Qualquer que seja, portanto, a nossa escolha, o que importa é que, com base nela, é que a descrição da realidade se tornará possível. Deste modo, se dizemos Crátilo anda, escolhemos um modo de articulação dos termos que é oposto a Crátilo não anda.
Mas o que importa é que essa escolha determinará o sentido em que a proposição enunciará o ser. E ela será verdadeira, caso o entrelaçamento enunciado reflita um entrelaçamento real ou não. Assim, se dizemos Crátilo anda, a proposição será verdadeira se o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação de fato corresponder a um entrelaçamento real. Isso quer dizer que o discurso enunciativo sobre o ser é logicamente articulado e que a articulação discursiva tem como função representar ou simbolizar uma articulação ontológica no plano da realidade. Por isso, o discurso enunciativo pode ser verdadeiro ou falso. Ele é verdadeiro quando diz que as coisas são o que elas realmente são, ou quando diz que as coisas não são o que elas realmente não são. E é falso quando diz que as coisas são o que elas realmente não são, ou quando diz que as coisas não são o que elas realmente são. Essa concepção, que funda a linguagem na ontologia, se baseia na doutrina de que o discurso sobre o ser deve estar apto tanto à verdade quanto à falsidade. Uma doutrina que foi exposta já no diálogo O Sofista de Platão. Como sabemos, neste diálogo, trata-se de definir o sofista como um produtor de falsidades verbais. Nessa medida, é necessário demonstrar a possibilidade do discurso falso, pois somente demonstrando a possibilidade do discurso falso, demonstramos também que é possível o discurso verdadeiro sobre o ser. E sabemos que os sofistas negavam a existência da verdade e da falsidade, aliás, eles negavam a existência do ser. Uma outra tese importante dessa concepção de linguagem consiste na distinção entre o plano do sentido e o plano da verdade da proposição. Do ponto de vista estritamente lógico, o que interessa é que a proposição tenha um sentido, e ela tem um sentido de maneira anterior e independente de sua verdade ou falsidade. O sentido da proposição, por exemplo, Maria anda, é perfeitamente compreensível e claro, independentemente de sabermos se a proposição Maria anda é verdadeira ou falsa. Voltaremos a essa distinção entre o plano do sentido e o plano da verdade quando tratarmos da concepção contemporânea da linguagem do primeiro Wittgenstein. Por enquanto, importa apenas mostrar que essa concepção de que há fundamentos ontológicos da linguagem tem suas raízes históricas nos escritos de Platão e de Aristóteles. Na esteira das doutrinas cartesianas acerca da subjetividade pensante, dois padres franceses que viviam na abadia de Port-Royal publicaram um livro em 1662 intitulado A Lógica ou a Arte de Pensar. Neste livro, que exerceu uma enorme influência em muitos filósofos modernos, estão contidos os ensinamentos do que ficou conhecido como a Lógica de Port-Royal. E ele foi utilizado durante muitos anos como um texto básico para os estudos da lógica. Se considerarmos os aspectos estritamente técnicos relativos aos métodos da lógica, a lógica de Port-Royal não tem um peso muito importante, porque nesse sentido eles não apresentaram inovações. Mas, se considerarmos os efeitos que essa lógica exerceu sobre diversos sistemas filosóficos da modernidade, a sua relevância salta aos olhos. As concepções de Locke sobre a linguagem e a concepção de Kant sobre a lógica
são apenas exemplos dessa longa tradição. Por conceber a lógica como a arte de pensar ou de bem conduzir a razão, a lógica de Port-Royal se dedica especialmente a problemas ligados à teoria do conhecimento e a processos psicológicos do pensamento. Os autores defendem a concepção de que as operações lógicas são, por natureza, operações do espírito de um ser pensante. É claro que quando Kant define a lógica como a ciência das leis do entendimento, ele concebe a faculdade do entendimento como uma faculdade subjetiva e não meramente psicológica. Mas, no sentido amplo, em que as capacidades mentais subjetivas são tratadas na contemporaneidade, sobretudo se tomamos o antipsicologismo militante de certos filósofos analíticos, a concepção kantiana do entendimento como uma faculdade das leis do pensamento pode sim ser considerada como uma concepção psicológica da lógica. A concepção de Kant é psicológica na medida em que ela toma as operações ou atos do pensamento como pontos de partida do estudo da lógica. Precisamente porque envolve a referência às faculdades subjetivas da mente humana, a lógica de Port-Royal fortalece a presença de fundamentos psicológicos no entendimento do funcionamento da linguagem. Isso fica claro na própria definição de lógica que os autores apresentam no início do livro. Eles definem a lógica como, eu cito, a arte de bem conduzir a razão no conhecimento das coisas. Essa arte, como explicam os autores, consiste no estudo e nas reflexões que podemos fazer sobre as 4 principais operações do espírito. As operações de conceber, de julgar, de raciocinar e de ordenar. De acordo com essa quádrupla classificação, o livro de ambos esses autores também se divide em 4 partes. Assim, a lógica de Port-Royal contém um capítulo, uma parte, sobre as ideias que são referidas ao ato de conceber, uma segunda parte sobre os juízos que são referidos ao ato de julgar, uma terceira parte que é sobre os raciocínios, que são referidos ao ato mental de raciocinar, ou seja, de operar com juízos, com base em outros juízos, e uma quarta parte sobre o método de encontrar a verdade. Essa parte se refere ao ato espiritual de ordenar, isto é, de unir as ideias, os juízos e os raciocínios sobre um mesmo assunto, de modo a saber como melhor conhecê-los. Embora a teoria das formas do raciocínio, na lógica de Port-Royal, siga, em geral, o paradigma aristotélico da teoria da dedução e dos argumentos válidos, nota-se claramente que, no lugar da antiga relação pensada por Platão e Aristóteles entre a linguagem e a realidade, introduz-se uma esfera intermediária que se refere à esfera psicológica do pensamento e das operações mentais. Ou seja, em vez de a filosofia da linguagem ocupar-se apenas da relação entre a linguagem e a realidade, ela tem de ocupar-se agora de uma tripla relação. A relação entre a linguagem, o pensamento e a realidade. Isso pode ser ilustrado pela concepção que Locke tem das palavras.
Em vez de tomar as palavras como sinais das coisas na realidade, Locke define as palavras como sinais ou marcas de ideias da mente. Assim, o que as palavras significam de maneira imediata são ideias e não as coisas na realidade. Nós temos, então, uma tripla relação. Nós temos as palavras que indicam ideias e estas ideias é que indicarão as coisas na realidade. Apesar dos títulos das 3 primeiras partes da lógica de Port-Royal corresponder às divisões tradicionais dos tratados de lógica medievais, a 4ª parte da obra, que é a parte sobre o método, apresenta uma novidade. Essa novidade remonta ao discurso do método de Descartes e faz com que o campo estrito da lógica seja alargado ao ponto de incorporar instruções metodológicas para se encontrar a verdade nas ciências. Por esse motivo, a lógica de Port-Royal passa para a história da filosofia da linguagem como aquela que foi responsável pela confusão entre lógica e epistemologia, ou teoria do conhecimento. O Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein é obra fundamental para qualquer discussão sobre a filosofia da linguagem contemporânea. E a razão dessa importância consiste na originalidade do projeto filosófico que anima o livro. Nele, Wittgenstein impõe como tarefa traçar os limites do pensamento pela delimitação dos limites da expressão dos pensamentos na linguagem. Trata-se de um projeto crítico no sentido kantiano da palavra, pois, assim como Kant pretende estabelecer as condições de possibilidade e os limites da experiência possível, Wittgenstein pretende estabelecer as condições de possibilidade e os limites da linguagem possível. Isso não significa que o Tractatus tenha a pretensão de investigar todo e qualquer uso possível da linguagem, pois o livro se dedica tão somente ao uso representativo ou descritivo da linguagem. Ou seja, é a linguagem como representação do mundo que interessa ao âmbito do Tractatus. E por isso mesmo, o primeiro Wittgenstein, situado no campo da nova lógica criada por Frege, voltará a defender de maneira radical a visão de Platão e de Aristóteles de que a lógica da linguagem se funda nos mesmos pressupostos filosóficos da ontologia. Contra a introdução da investigação de processos psicológicos ou operações psicológicas do pensamento no campo da lógica, o Tractatus militará a favor de uma volta à antiga ordem aristotélica, segundo a qual a lógica da linguagem deve ser investigada pressupondo apenas as relações de representação que se estabelecem entre os elementos da linguagem e os elementos do mundo, sem que, para isso, seja preciso investigar a esfera intermediária dos eventos ou operações psíquicas. Ao Tractatus, não importa, portanto, a representação do mundo como uma faculdade mental dos sujeitos pensantes, mas apenas como uma capacidade intrínseca de simbolização
pelos sinais linguísticos. Portanto, pertencerá ao campo do dizível somente o pensamento que puder ser expresso por sinais linguísticos. O que a linguagem possui em comum com o mundo, de maneira que possa legitimamente representá-lo? A resposta do Tractatus é a seguinte: o que a linguagem e o mundo possuem em comum é a forma lógica. A forma lógica da linguagem espelha a forma lógica do mundo. E é por essa isomorfia que a representação do mundo pela linguagem torna-se possível. O Tractatus não investigará, porém, nem as formas específicas da linguagem, nem as formas específicas do mundo. Ele apenas postulará que o estabelecimento da estrutura da linguagem implica no estabelecimento da estrutura essencial do mundo. Como a linguagem que representa adequadamente o mundo é a linguagem dos fatos, então o mundo que poderá ser representado pela linguagem será o mundo como totalidade dos fatos. Por esse motivo, as investigações lógicas do Tractatus se limitam à linguagem factual, à linguagem dos fatos, a única que pode descrever as coisas tais como elas são ou tais como elas não são. O conceito de proposição é fundamental no Tractatus. Proposições com sentido são figurações lógicas dos fatos. A proposição, enquanto figuração, representa um estado de coisas possível no mundo, uma ligação de coisas, de objetos. Se as coisas no mundo estão ligadas no modo como a proposição dispõe, a proposição é verdadeira. Se as coisas no mundo não estão ligadas no modo como a proposição dispõe, a proposição será falsa. Estamos de volta ao princípio lógico fundamental estabelecido desde o sofista, isto é, o sentido proposicional é articulado e bipolar. Enquanto figuração de um estado de coisas possível, a proposição representa e apresenta de maneira clara um modo determinado de ligação das coisas no mundo. E, tal como também já foi estabelecido no sofista, ela faz isso de maneira completamente independente do fato de ser verdadeira ou falsa. Ou seja, assim como já foi estabelecido no sofista, o sentido da proposição é logicamente anterior e independente à sua verdade ou falsidade. Ora, se o mundo é a totalidade dos fatos, então nós poderíamos descrevê-lo de maneira correta e integral se chegássemos a todas as proposições factuais verdadeiras acerca dele. Na medida em que as proposições factuais verdadeiras são veículos legítimos do conhecimento, a totalidade das proposições factuais verdadeiras exibe toda a ciência possível do mundo. Mas a linguagem é a totalidade das proposições com sentido e não somente a totalidade das proposições verdadeiras. Por isso, a linguagem, em sua totalidade, possui a virtude de representar todos os estados de coisas possíveis, todas as situações possíveis, enfim, os mundos possíveis. O comprometimento ontológico dessa concepção de linguagem é tal
que Wittgenstein, lá pelo final do Tractatus, admite que somente as proposições da ciência natural ilustrariam o tipo adequado de proposição que pode corresponder às exigências do livro. A razão disso é clara. As proposições da ciência natural, por exemplo, as proposições da física, tratam de fatos que podem ser empiricamente verificados e a verdade das proposições pode ser completamente atestada pela verificação da existência ou não existência efetiva dos fatos que elas enunciam. A restrição radical ao que pode ser dito com sentido ao domínio dos fatos tem uma consequência drástica, uma consequência filosófica drástica e bastante conhecida. Todas as proposições que não tratam de fatos contingentes do mundo são consideradas como proposições sem sentido pelo Tractatus. É assim que as proposições da lógica, da filosofia, da ética, da estética e da religião são consideradas como proposições sem sentido. Na medida em que as proposições com sentido são apenas as proposições que representam fatos, e essas proposições não representam fatos contingentes, elas ficam fora do campo do sentido. Elas são, portanto, consideradas como absurdas ou sem sentido pelo primeiro Wittgenstein. Além de ter levado às últimas consequências e no âmbito da nova lógica a concepção da linguagem como representação do mundo e ter pago um alto preço por isso, o Tractatus também evidencia um problema crucial do pensamento contemporâneo, a separação entre o domínio dos fatos e o campo dos valores. Ora, os valores não são fatos. Os valores valem. Eles não são como as coisas são. Portanto, eles não podem ser submetidos aos pressupostos ontológicos da representação factual do mundo pela linguagem. Os valores pertencem, portanto, ao que não pode ser dito, ao indizível, ao inefável. Isso não quer dizer, porém, que o primeiro Wittgenstein não atribua importância aos valores e à ética. Pelo contrário, a sua estratégia resulta muito mais em proteger os valores éticos, estéticos, religiosos, etc., do discurso positivista da ciência. É por habitarem a esfera do que há de mais alto, isto é, do que está além do mundo dos fatos, que os valores não se deixam exprimir pela linguagem contingente. Mas guardar silêncio na esfera do ético significa, antes de mais nada, preservar essa esfera valiosa da experiência humana, da relatividade e da contingência própria das expressões da ciência. Por muitas razões, Wittgenstein ficou insatisfeito com o Tractatus. E quase 2 décadas e meia depois, entrega à publicação as suas Investigações Filosóficas, livro que condensa as concepções do chamado segundo Wittgenstein. Entre as rupturas que as investigações representam com relação ao Tractatus, 2 merecem especial atenção. Primeira ruptura. Em vez de falar sobre a linguagem, Wittgenstein fala agora de jogos de linguagem. Isto é, em vez de falar da linguagem como um sistema único e dotado de traços essenciais, ele fala agora de atividades linguísticas que são regidas por regras
e que são múltiplas e heterogêneas. Rompendo, portanto, com a visão de uma unidade e de uma uniformidade da lógica, o segundo Wittgenstein falará de diferentes gramáticas. Segunda ruptura importante. Em vez de conceber a linguagem como ligada às formas do mundo, o segundo Wittgenstein, com a noção de jogos de linguagem, vai ligá-la à noção de formas de vida. Isto é, ao conjunto de atividades e práticas que caracterizam as formações culturais e sociais nas quais esses jogos se desenvolvem. Wittgenstein diz que imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida. No lugar dos antigos fundamentos ontológicos, encontramos agora fundamentos antropológicos, culturais, sociais, comportamentais, na explicação da produção e do entendimento do sentido da linguagem. Uma das críticas mais importantes operadas pelo segundo Wittgenstein incide sobre a concepção referencial do significado, isto é, a concepção geral de que as palavras designam objetos e de que as frases são ligações de tais denominações. Sua crítica busca mostrar que a concepção referencial do significado padece de dois defeitos congênitos. De um lado, ela é muito pobre para dar conta do funcionamento extremamente complexo dos nossos jogos de linguagem. E de outro lado, quando erroneamente aplicada, ela pode conduzir ao psicologismo ou ao mentalismo dos significados. Exemplifiquemos. A visão de que há, para cada palavra, uma coisa, um objeto, uma referência no mundo, é pobre, porque nem sempre utilizamos as palavras com a intenção de indicar coisas e objetos no mundo. O próprio Wittgenstein dá um exemplo no início das investigações, referindo-se ao seguinte uso da linguagem. A uma pessoa é entregue um pedaço de papel que contém os seguintes sinais: 5 maçãs vermelhas. Essa pessoa vai até o vendedor que, operando com esses sinais, realiza a venda. A Wittgenstein interessa saber como é que poderíamos explicar o funcionamento da linguagem, como é que essas palavras foram utilizadas nesse jogo de linguagem, segundo a concepção referencial do significado. A sua estratégia consiste em mostrar que, se nós analisássemos essa locução do ponto de vista da tese referencial do significado, a nossa tendência seria procurar perguntar a qual objeto corresponde, por exemplo, a palavra vermelho, a qual objeto corresponde, por exemplo, a palavra 5. Essa crítica vai no sentido de mostrar que explicar o significado de uma palavra consiste, sobretudo, em buscar a descrição do seu aprendizado na linguagem. Quando aprendemos a usar a palavra 5 e a palavra vermelho, não aprendemos o significado delas por vincularmos a cada uma um objeto determinado. Nós aprendemos essa palavra pelo domínio de uma gramática, isto é, de uma prática linguística convencionada e determinada por regras que regulam o seu uso. Quando nós aprendemos a usar a palavra 5, aprendemos também a usar a palavra 4, a palavra 3. Da mesma maneira, quando aprendemos a utilizar a palavra vermelho, nós aprendemos no mesmo
lance a utilizar a palavra amarelo, a palavra verde, etc. Ou seja, o aprendizado dessas palavras não implica a vinculação das mesmas a objetos específicos que seriam os seus significados. Nós não vinculamos o 3 a um objeto diferente do objeto que nós vinculamos ao 4, que seja diferente ao objeto que vinculamos ao 5. E assim por diante. Assim como, ao aprender a usar a palavra vermelho, também não vinculo a ela um objeto diferente do objeto que eu vinculo à palavra amarelo e assim por diante. Ora, não aprendemos a vincular objetos às palavras que designam cores e numerais, precisamente porque essas palavras não designam objetos, e sim qualificam ou quantificam os objetos. Mas, como foi dito, além de inútil, a concepção referencial do significado tende a conduzir ao psicologismo. Pois, aquele que acredita que o significado da palavra só pode estar no objeto que ela substitui, tenderá a localizar significados mentais ou psíquicos quando não encontrar na realidade a referência que procura para o nome. Desta maneira, o defensor do referencialismo poderá dizer que, embora não haja no mundo um objeto que se refira especificamente à palavra vermelho, existe na mente humana um objeto interno ou psíquico que se refere à palavra vermelho. Na verdade, essa concepção vai conduzir ao mentalismo ou ao psicologismo dos significados, que é muito criticado pelo segundo Wittgenstein. O interessante, no entanto, é ver que o mentalismo não passa de um referencialismo internalizado, pois pode-se notar que, tal como as duas faces de uma mesma moeda, ambos nascem da visão comum de que a função básica da linguagem consiste em representar a realidade, seja externa ou física, seja interna ou mental. Em vez de perguntar pelo significado, diz o segundo Wittgenstein, pergunte pelo uso. Em vez de correlacionar as palavras a objetos específicos, pergunte pelas regras que regulamentam o seu uso em diferentes contextos. A explicação do significado das palavras pode estar apenas nos efeitos práticos que elas produzem, e a descrição do seu entendimento pode coincidir com a descrição das ações ou atividades que são produzidas a partir delas. Se A diz, fecha a porta a B, o entendimento de B pode ser descrito pela ação que ele realiza, sem que seja necessário pressupor uma operação mental ou intelectual do entendimento dos significados dessas palavras. Isso indica que a finalidade e o uso das palavras envolvem ações diversas, capacidades variadas, competências específicas, domínio de técnicas diferenciadas, etc. Envolve pessoas e padrões de comportamento socialmente instituídos e convencionados. Uma das consequências importantes dessa concepção está no grande valor dado ao ensino da linguagem. Segundo o Wittgenstein, o ensino de uma palavra não é tanto uma explicação do que ela significa, mas um adestramento, um treino para o seu uso futuro. O ensino do uso de uma palavra seria comparável ao ensino do uso de uma peça num jogo de xadrez. Aprendemos, por exemplo, as funções da peça chamada O Rei do Xadrez ao nos serem mostrados ou descritos lances válidos com esta peça
no interior do jogo. Ensinamos e aprendemos o que fazer com as palavras. As palavras são como ferramentas com diferentes funções e há semelhanças aqui e ali. Mas o que nos confunde é a uniformidade de sua aparência, quando nos são ditas ou quando são dispostas na escrita. O emprego delas não fica claro quando as consideramos apenas do ponto de vista dessa uniformidade da sua aparência. Wittgenstein faz uma analogia para ilustrar essa ilusão de uniformidade. Olhando a cabina de um maquinista de locomotiva, vemos alavancas de mão que parecem mais ou menos iguais. E isso é compreensível, pois elas devem todas ser manobradas com a mão. Mas cada uma cumpre uma função muito diferente da outra. Elas atuam de maneiras distintas conforme sejam manipuladas. Isso tem o sentido de um alerta para o fato de que, embora o meio de doação dos sinais das palavras seja homogêneo e cause essa impressão de que há uma uniformidade entre elas, há uma enorme heterogeneidade no modo do seu funcionamento. Tudo isso deve ser considerado quando se fala em uma virada linguística do século XX. Se ainda é possível a empreitada filosófica de uma investigação acerca do entendimento humano, esta terá de se dar como uma investigação acerca do entendimento das palavras, dos sinais. E o que muda em relação às investigações filosóficas clássicas é para onde nós devemos olhar quando falamos em entendimento. Se seguirmos as indicações do último Wittgenstein, devemos olhar para a praxis do uso da linguagem, isto é, para os comportamentos regidos por regras que podem ser observados e cuja gramática pode ser descrita. Mas descrever jogos de linguagem implica descrever formas de vida, e não formas do mundo e nem formas do pensamento ou da mente.